Sejam todos muito bem-vindos. Este é o nosso podcast Elas na Fé, contando as mais lindas histórias e lições sobre o cristianismo. Eu sou Ionara, estudante da doutrina de Jesus, através dos cursos online do Lar Ismael, e estamos aqui para contar a vocês mais uma história dessas mulheres apaixonantes. E para isso, convido para fazer parte deste bate-papo as minhas colegas de curso, Silvia. Boa noite, Ionara, boa noite, Ondina, boa noite a todos os nossos amigos que nos ouvem. Sejam todos muito bem-vindos. Ondina. Boa noite, Ionara, Silvia, minhas irmãs queridas. Queridos ouvintes, é muito bom estar junto com vocês outra vez. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, meninas. E agora vamos pedir a Silvia que faça uma prece. Então vamos cerrar os nossos olhos, vamos nos ligar com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre e amigo, e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidas para aprendermos um pouco mais com essas mulheres inspiradoras, cheias de fé. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Silvia. Daremos início agora a mais uma bela história das Escrituras. Ondina, conte-nos quem é, ou melhor, quem são as mulheres de hoje? Vamos lá, então. As mulheres são as irmãs Raquel e Lia. Uma história comovente. Começamos com o significado do nome de Lia. Esse nome possui uma origem rica e significado cativante. Trata-se de um nome feminino de origem hebraica, derivado do nome Leia, e ainda possui uma simbologia de graciosidade e elegância. Vou falar também do significado de Raquel. É um nome de origem hebraica e bíblica. Este nome ganha também os significados de mulher mansa ou mulher pacífica. A nossa história começa quando Isaac manda seu filho Jacó a Padã-Arã, a família de Rebeca, sua mãe, para encontrar uma esposa e evitar a ira de Esaú, seu irmão, pois Jacó havia retirado a bênção de Esaú. Lembramos aqui a história de Rebeca e seus filhos, Jacó e Esaú. Vou pedir aos nossos ouvintes que prestem muita atenção, pois essa história nos remete muito aos dias atuais. Vocês poderão perceber com detalhes como é importante as nossas atitudes durante a vida, pois nunca sabemos o que pode nos acontecer lá na frente. E para quem não ouviu a história de Rebeca, ouçam, irão entender melhor o que eu estou querendo lhes dizer. E vamos à nossa história. Jacó deixou Bersabeia e partiu para Harã. Coincidiu dele chegar a certo lugar e nele passar a noite, pois o sol havia se posto. Tomou uma das pedras do lugar, colocou-a sob a cabeça e dormiu ali. Teve um sonho. Eis que uma escada se erguia sobre a terra e o seu topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que Deus estava de pé diante dele e lhe disse: a terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e a tua descendência. Tua descendência se tornará numerosa como a poeira do solo. Estender-te-ás para o ocidente e o oriente, para o norte e o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por ti e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te abandonarei enquanto não tiver realizado o que te prometi. Jacó acordou de seu sonho e disse: na verdade, Deus está neste lugar e eu não sabia. É a casa de Deus e a porta do céu. Levantando-se de madrugada,
tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, ergueu-a como uma coluna e derramou óleo sobre o seu topo. A este lugar deu o nome de Betel, mas, anteriormente, a cidade se chamava Luz. Eu sou Deus, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Jacó fez esse voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu for, se me der pão para comer e roupas para me vestir, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então este será meu Deus. E esta pedra que ergui como uma estela será uma casa de Deus. E de tudo que me deres, eu te pagarei fielmente o dízimo. Então, pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Em um poço no campo, reuniam 3 rebanhos de ovelhas. Estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sob a boca do poço. E juntaram ali todos os rebanhos e removiam a pedra de sobre a boca do poço para dar de beber às ovelhas. E tomavam a pôr a pedra à boca do poço no seu lugar. E disse-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. E ele lhes disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Está ele bem? E disseram: está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é pleno dia, não é tempo de reunir o gado. Dai de beber às ovelhas e ide pastorear. E disseram: não podemos, até que todos os rebanhos se reúnam e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, chegou Jacó e retirou a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão. E Jacó beijou a Raquel, levantou a sua voz e chorou. Então, meninas, vejam aqui que Jacó vinha fugindo da ira do seu irmão Esaú e em busca de uma família para proteção e também para escolher uma esposa entre sua parentela. E após essa longa e cansativa viagem, a primeira pessoa que Jacó encontra é sua prima Raquel. Jacó então faz o que qualquer um de nós faria: chora de emoção, pois enfim estava vivo e protegido. E provavelmente encontrou a mulher dos seus sonhos. Exatamente, Silvia. Quanta emoção naquele momento. E Jacó anunciou a Raquel que era sobrinho de seu pai, filho de Rebeca. E então ela correu e o anunciou a seu pai. Olha, meninas, como aconteceu com sua mãe Rebeca, o encontro com sua família também aconteceu no mesmo poço, 75 anos antes. Mas desta vez é Jacó que serve as ovelhas de Raquel. E desse encontro, a descoberta da relação consanguínea. Nós observamos nas histórias da Bíblia que muitos encontros importantes aconteciam em um poço. Não só Rebeca e Raquel tiveram suas vidas mudadas em um poço, mas várias alianças, promessas e encontros divinos se deram à beira de um poço. O poço, naquela época, era o ponto de encontro dos pastores, viajantes e mulheres que iam buscar água para o consumo, geralmente ao entardecer. Esses encontros eram muito comuns. Lá conversavam, descansavam e falavam de suas experiências. Olha, eu fiquei impressionada. A história se repetindo com o filho de Rebeca. E Deus nos mostrando o seu cuidado. E tem um detalhe importante, Silvia.
aqui nasce um grande amor, não igual àqueles que temos contado até o momento. Um grande amor, um amor bem maior, aqueles que só nos acontecem uma vez na vida, um amor à primeira vista. Vamos ver então. E aconteceu que, ouvindo Labão, correu-lhe ao encontro de Jacó, e abraçou-o, e beijou, e levou à sua casa, e ele contou a Labão todas essas coisas. Então, Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da nova, Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha mais nova. Era o costume, quando o rapaz gostava de uma moça, falar com seu pai, e ambos entravam num acordo sobre o preço da noiva, para assim firmar o compromisso do casamento. Hoje, nós vivemos de forma bem diferente, não é mesmo? Porém, essas mulheres, como já falamos em podcasts anteriores, tinham suas vidas pautadas no contexto da época. Mulheres que seguiam uma cultura e costumes, onde o patriarcado prevalecia. Contudo, são mulheres que contribuíram muito para a construção da história cristã. Elas agiram, apoiaram seus maridos e foram responsáveis por sua casa. Podemos notar que eram de uma fé muito grande e que sempre recorriam a Deus, tanto para pedir como para agradecer. Ionara, sabemos que naquela época os casamentos geralmente eram arranjados pelos pais. E era um costume muito comum também que a família do noivo, ou ele mesmo, pagasse uma quantia à família da noiva para firmar o compromisso de casamento, além de demonstrar respeito pela família da noiva. O preço da noiva era visto também como compensação pela perda dos serviços da filha e até pelos esforços e despesas dos pais em dar uma boa educação. Às vezes, o preço era pago em serviços prestados ao pai, como foi o caso de Jacó. Outro motivo era o de mostrar uma garantia de proteção da jovem. Pesquisando ainda mais, pude concluir que pode ser que o preço da noiva também servisse para fortalecer os laços de amizade entre as famílias, que agora estavam unidas pelo casamento. Essa união era importante em situações difíceis, porque os membros da família poderiam ajudar uns aos outros. Além disso, o preço da noiva deixava claro que a mulher estava noiva e que ela não estaria mais debaixo dos cuidados e da proteção do seu pai, mas sim do seu marido. Pagar o preço de noiva não significava que a esposa estava sendo comprada ou vendida como se fosse um objeto. Então, Ondina, é exatamente isso. Quando você contava a história, eu lembrei que Jacó não tinha nada e precisava dar algo em troca. Os 7 anos de serviços prestados seria o preço da noiva e estaria ajudando Labão a ficar mais rico, porque nesse período não receberia nada em troca. Ondina, o que Labão disse a Jacó? Pode nos contar? Posso sim, Silvia. Labão disse: melhor é que eu a dê a ti do que eu a dê a outro homem. Fica comigo. Assim, serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava.
Gente, pensa num grande amor, um daqueles de novela mesmo. Jacó trabalhou 7 anos para se casar com Raquel. Não foram 7 dias, foram 7 anos. E após 7 longos anos, e disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então, reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à noite que tomou Lia, sua filha, e trouxe a Jacó, que a possuiu. Meninas, eu li que Labão embriagou Jacó e ele deitou-se com Lia, achando que era Raquel. Olha, Silvia, eu li sobre isso também. Mas naquela época tinha um véu que cobria o rosto da noiva e no quarto devia estar bem escurinho, né? Não dava para ver nada direito. Nas escrituras menciona apenas que era noite. Isso está em Gênesis capítulo 29, versículo 23. Mas claro que a bebida também deve ter influenciado muito. Além do que, Lia deve ter ficado calada. Mas isso não dá para saber, né? Mas é bem provável. Mas vamos continuar. E aconteceu que pela manhã, Jacó viu que era Lia e disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a mais nova se dê antes da primogênita. Então, Labão foi desleal com Jacó, pois havia um acordo de 7 anos em troca do casamento com Raquel. Ele não disse a Jacó que o costume deles era casar primeiro a filha mais velha. Ele só viu a possibilidade de casar sua filha mais velha. A Bíblia nos conta que Lia tinha os olhos ternos, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista, dando a entender que Lia não possuía tanta beleza. Seria mais difícil casá-la. Então, ele utilizou da esperteza, mesma esperteza que Jacó utilizou para roubar a primogenitura de seu irmão Esaú. Nada fica impune perante as leis de Deus. É Deus educando Jacó. Quanto ao envolvimento de Lia, nós mesmas mencionamos anteriormente, o patriarcado era predominante. Então, ela só obedeceu seu pai, o que não isenta do sofrimento e constrangimento que a situação lhe causava. Exatamente isso, Ionara. E lá no início eu disse que estava impressionada com a história se repetindo. E eu continuo impressionada aqui. O modo como Labão fez Jacó servir por mais 7 anos se assemelha muito ao modo como Jacó convenceu Esaú a lhe vender sua primogenitura. Isso nos mostra a veracidade do texto que diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso está em Gênesis, capítulo 6, versículo 7. Isso mesmo, Silvia. Quem semeia, colhe, e as histórias nos mostram isso o tempo todo. Mas essa história está cada vez mais interessante. Darei continuidade. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. E assim Jacó fez. E possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel, mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. E Labão deu sua serva Bila por serva de Raquel. Nossa, veja a situação de Lia, casada no lugar de sua irmã, e depois ter que conviver com o segundo casamento de Jacó com a mulher que ele amava, sua irmã. Mas segundo um amigo nosso, nos tempos antigos, casar não era uma questão de amor, mas a descendência da raça, né? E se Labão não tivesse enganado Jacó, Lia
não poderia mais casar. Olhar esta parte da história sobre esta ótica é interessante, pois podemos perceber que os que vieram antes de nós tinham uma importante missão na continuidade do povo escolhido por Deus. Meninas, os costumes da época eram outros. Difícil compará-los aos dias atuais. A questão principal era que duas irmãs acabaram criando disputas entre si para ver quem seria a preferida de Jacó. Sempre tem uma preferida. E nesse caso, desde o início foi Raquel, desde o poço. O que Deus não quer é isto: brigas, inveja, sentimentos mesquinhos e desnecessários, que trazem a desunião. A família era e continua sendo a base da nossa vida, junto com nossa fé em Deus. Isso não mudou. Gente, eram tempos difíceis. E apesar de também pensar que Labão devesse ser sincero com Jacó, também penso nele como pai. Analisando a situação, era a regra da época. Primeiro casa a filha mais velha. Entregando Raquel, Lia estaria condenada a viver solteira. Nada justifica enganar Jacó, né? Já que ele havia pago 7 anos trabalhados. Mas foi a solução que Labão encontrou para casar as duas filhas. É verdade. Temos que ver o lado do pai também, que gostaria de ver o bem das suas filhas. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre. Porém, Raquel era estéril. Gente, eu achei interessante essa passagem aqui. Parece que Deus se compadece de Lia. Vocês não acham? Jacó claramente amava Raquel. Nunca escondeu isso de ninguém. Ondina, ela queria Jacó e dar muitos filhos a ele, pois sabia que a irmã não podia. E também é narrada a tristeza dela, mesmo sendo abençoada com filhos. Situação muito desagradável de ambas. Criou-se uma rivalidade entre as irmãs. Não é isso? Então, vamos continuar para a gente poder entender melhor essa desavença entre as irmãs. E concebeu Lia e deu à luz um filho. E chamou Rubem, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este. E chamou Simeão, e concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: agora, esta vez, se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso, chamou Levi. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso, chamou Judá, e cessou de dar à luz. Gênesis, capítulo 30. Olha só, Deus vê o sofrimento de Lia e lhe abençoa com a maternidade. Porém, Lia não se alegra com o nascimento dos filhos. Como vimos no texto, carregava uma tristeza com ela, a tristeza de não ser amada. Ela foca no objetivo de cativar Jacó e disputar sua atenção com a sua irmã Raquel. Deve ser difícil ser rejeitada sendo a primeira esposa, mas colocar suas expectativas todas na afeição de um homem também me parece frustrante. Que difícil situação se encontra Lia. Nem consigo imaginar. Ionara, com certeza Lia se sentia muito humilhada, mas a maternidade a fez mais forte e confiante, pois ela sabia que Deus estava ouvindo as suas preces, lhe dando tantos filhos. Provavelmente lhe daria também o amor de seu marido. A Ionara estava lendo aqui, eu estava imaginando, né? Eu estava pensando assim. A Lia tem uma coisa que a irmã não tem, são os filhos. Eu acho que eu ia me dedicar tanto a esses filhos que eu ia esquecer de Jacó.
Ela sabia que o grande amor da vida dele era a Raquel. Ele trabalhou 14 anos pela Raquel, né? Gente, é uma situação muito difícil. E é um ensinamento para nós, porque é dela que vem Jesus, né? Dela que vem, é da tribo de Judá, que vem Levi, né? Vem Davi e vem... Então, pensa bem, quando a gente está insatisfeita com alguma coisa, olha esse ensinamento. Ela vem da árvore genealógica do nosso mestre. Mal sabia ela, né? Você falando isso, eu ia falar. E nem podia imaginar, porque numa tristeza profunda ainda. Porque é aquela questão da gente falar, muda o foco. Naquela época era muito diferente de hoje. A evolução, a nossa evolução para chegar até aqui, ela foi sofrida também, né? Então, hoje tem mulheres independentes, sabem o que fazem, estudam, e tudo mais isso que nós temos aí. Lá não, ela era feita para casar e procriar, ponto final. Gostando ou não? Eu fico imaginando, né? Será que existia esse constrangimento na época? Que hoje, eu me colocando no lugar, eu me imagino assim, constrangida, né? Por ser sempre deixada de lado. E elas que ofereciam, Sara ofereceu a serva, né? Todas elas ofereciam suas servas. E o que eu acho também, vou pôr até como engraçado, elas sabiam que existia concubinas, né? Era uma coisa normal. Minhas amigas, vocês esqueceram de Raquel? Raquel parece que não existe nesta história. Jacó havia trabalhado 14 anos por amor a Raquel. Porque Lia não poderia encontrar alguém que a amasse da mesma forma. Porque ela precisava passar a vida presa à indiferença do marido e à rivalidade com a irmã. O acordo foi com Raquel. Desde o início, lá no poço, ele ficou apaixonado por quem? Por Raquel. E isso foi feito aquele acordo dos 7 anos. E isso é uma coisa que todo mundo sabe. E também Lia sabia que estava fazendo errado quando se casou, porque ela sabia que era a preferida era a Raquel. E olha a história se repetindo. Então, Silvia, naquela época era bem diferente. Na Bíblia não diz se Lia estava de acordo com este casamento, da forma que foi feita, né, desde o início. Como já contamos em histórias anteriores, algumas mulheres não tinham escolha, deviam total obediência a seu pai e depois ao seu marido. Vamos tentar entender o lado da Lia, porque Raquel também foi infeliz, mesmo sendo linda e tendo o marido que sempre sonhou. Mas vamos terminar essa história. Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? Meninas, vocês repararam que quase toda mulher de um patriarca era estéril? A dificuldade de gerar um filho as tornavam vulneráveis e sensíveis. Mas Deus, em sua misericórdia, sempre atendeu às orações, pela fé que elas tinham. E essas mulheres receberam a graça e o poder de Deus sobre elas. Em Gênesis, capítulo 9, versículo 7, diz assim: sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Eu acredito que Deus não daria uma ordem impossível a ser cumprida. Então, assim, nós sabemos que na criação de Deus não existia infertilidade. Raquel também estava sofrendo. Não conseguia engravidar. Silvia, pensando sobre esse tema, será que Deus testa a nossa fé? Será que essas mulheres foram testadas para saber se tinham mesmo fé em Deus? Por isso tinham essa dificuldade em engravidar?
E porque usavam de recursos como as servas, isso invalida a fé delas? Jesus disse a todos aqueles que ele curou: a tua fé te salvou. Não há milagres se não houver fé verdadeira. Todos temos nossas dificuldades nesta vida. Deus quer que seus filhos saibam que somos capazes, se formos resilientes e seguirmos as suas leis. Não precisamos de usar subterfúgios e tentarmos adiantar os acontecimentos. Eles virão. Se forem promessas de Deus, eles virão. Então, a resposta está aí, Ondina. Não há milagres se não houver fé verdadeira. Eu não sei se Deus nos testa ou nos educa. O fato é que se recorrermos a Ele e crermos verdadeiramente, tudo pode se transformar na nossa vida. Mas tudo mesmo. Eu ouvi dizer que somos árvores e Deus é o jardineiro. Que muitas árvores precisam ser podadas para darem frutos ou simplesmente ficarem mais belas. E muitas vezes na minha vida eu senti Deus me podando. Apesar de dolorido, era preciso. Todas as vezes eu me reergui e dei ainda mais valor à minha vida. Com essas mulheres não foi diferente. Elas não se mostraram revoltadas com Deus, e sim gratas por cada graça alcançada. É muito bonito isso, gente. O poder de Deus na vida da gente. Ionara, minha amiga querida, você foi perfeita com os seus exemplos, propósitos de Deus em nossas vidas. Isso aí, muito bom mesmo. Mas vamos continuar aqui mais um pouquinho. Raquel respondeu a Jacó: eis aqui minha serva Bila, coabita com ela e nasceu um filho. E Deus ouviu as súplicas de Raquel e ela engravidou e deu à luz um filho. E disse: tirou-me Deus a minha vergonha, dá-me mais um filho. Como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me partir para minha terra. Após diversas negociações com Labão, Jacó partiu com sua família para a terra de seus pais. Raquel e Lia responderam-lhe: temos nós ainda uma parte e uma herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e em seguida consumiu nosso dinheiro? Sim, toda a riqueza que Deus retirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Faze, pois, agora tudo o que Deus te disse. Então Jacó se levantou, fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos e conduziu diante de si todo o seu rebanho para ir a Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Deus aparece para Jacó e muda seu nome de Jacó para Israel e o abençoa. Quando partiram de Betel, Raquel estava grávida e durante o percurso ela deu à luz. Seu parto foi doloroso e Raquel morreu e lá mesmo foi enterrada. Jacó ergueu uma coluna sobre seu túmulo e a coluna do túmulo existe até hoje. Assim, Jacó teve 12 filhos e uma filha. Lia teve 7 filhos de Jacó. Zilpa, serva de Lia, teve 2 filhos. Bila, a serva de Raquel, 2 filhos. Com Raquel, mais 2 filhos. Quando Lia morreu, ela foi sepultada no túmulo da família de Jacó, em Maquipela. Isso aconteceu antes da imigração de Jacó para o Egito, durante o período de escassez. Isso está em Gênesis, capítulo 49, versículo 31. Depois, Lia é citada no livro de Ruth, ao lado de Raquel, com uma das edificadoras da casa de Israel. Ruth, capítulo 4, versículo 11. E assim, finalizamos essa história de lutas, ciúmes, inveja, mas também de muita fé em Deus. Essas 2 mulheres foram as responsáveis por trazer ao mundo
as 12 tribos de Israel? Essas tribos são o início da formação do povo de Israel. A nação de Israel provém das 12 tribos, que são representadas pelos 12 filhos de Jacó. Cada um deles recebeu um brasão que a identificava e cada uma tinha uma função individual, que são elas: pecuária, militar, espiritual, governar e promover o bem-estar do povo, direito, meio ambiente, acampamento, abastecimento de alimentos, transporte, comércio marinho, liderança e negociação e caça. Assim, todos dependiam de todos. Era uma nação harmoniosa que se completava. Nenhuma tribo era autossuficiente ou individualista, mas todos trabalhavam para o bem comum da nação. Eu achei importante deixar registrado o nome das tribos e como eles faziam. Mas olha como é bonito ali, ó. Assim, todos dependiam de todos. Era uma nação harmoniosa. Exato. E é onde a gente pode perceber também. Raquel morreu, gente. Quer dizer, Deus sabia. Às vezes ela não precisava insistir em ter filho, porque ela ia morrer, entendeu? Então Lia ia tomar conta de qualquer jeito. Mas ela quis tanto que Deus deu. Assim finalizamos a história de Lia e Raquel. As considerações finais, primeiramente com quem nos contou a história. Ondina, por favor. Eu adorei a história. Eu gostaria de falar um pouco sobre a harmonia em nossos lares. O que estamos fazendo para manter essa harmonia? Estamos conversando com nossos cônjuges? Estamos fazendo o evangelho no lar para trazer a luz e Jesus para a nossa família? Aceitamos as dificuldades como aprendizados em nossa vida? E com nossos irmãos e irmãs? Como temos agido? Com inveja? Ciúmes? Ou aceitamos os desígnios de Deus? Tentamos resolver nossas diferenças? Será que no caso de Lia e Raquel, cada uma não teria um papel diferente a ser cumprido ao lado de Jacó? Lembremos que é de Judá, filho de Lia e Jacó, a descendência do nosso querido Mestre Jesus. Agora, vamos analisar a história e trazermos para as nossas vidas. Você aí, que tem uma irmã que não fala com você, será que você a magoou profundamente? Não está na hora de uma tentativa de reconciliação? Vou deixar com vocês esta reflexão. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Espero que tenham gostado da história. Fiquem com a paz de Jesus e até o nosso próximo episódio. Obrigada, Ondina. E agora passamos para Silvia. Então, essa história traz muitas reflexões. Uma delas, quem somos nós para avaliarmos os desígnios de Deus? A princípio, analisamos a história com os nossos valores adquiridos, com nossa educação e acrescido da nossa vivência nos usos e costumes atuais. Claro que vamos criticar a situação da mulher, sua atuação em algum momento da história. Naquele tempo, submissa ao pai e depois ao marido, mas o papel que elas desempenharam foi gigante. Elas deram à luz a um povo. Do ventre de cada uma das nossas personagens nasceram as 12 tribos de Israel. Desse povo, nós, cristãos, somos originários. Os caminhos que percorreram foram ditados por Deus. Os acontecimentos foram naturais para a época, mas entre erros e acertos, nas ações de cada um, devido à sua evolução espiritual, elas conseguiram cumprir os desígnios divinos. Mais tarde, a geração futura analisará nosso comportamento e terão uma visão muito parecida com a que temos hoje sobre eles.
Isso porque serão mais evoluídos e acharão que agimos de forma correta ou não. O importante é sabermos que elas, com suas diferenças, conseguiram se acertar no final, como também os irmãos, que brigam e ficam zangados, mas também se perdoam. Quem ama, perdoa. O verdadeiro amor entre irmãos é mais forte que qualquer rancor ou ressentimento. Vamos refletir com a fala de Jesus para Pedro. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Está em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Lia e Raquel têm a minha admiração. Obrigada, Silvia, com certeza, pelas considerações. E agora eu farei a minha consideração final. Então, Raquel e Lia, uma história para nos fazer pensar muito sobre nossas prioridades, sobre quem nunca nos abandona. Gostaria de usar Lia como exemplo. Ela deposita toda a sua expectativa de vida, toda a sua felicidade na aceitação de Jacó. E isso é aceitável. Foi criada para agradar o pai e depois essa dedicação foi transferida para o marido. Porém, quero trazer essa discussão para o momento atual. Onde estamos depositando nossa esperança? Eu casei, deveria ser feliz. Mas a minha casa não era adequada. Construímos uma casa nova, eu e meu marido. E ainda faltava algo para ser feliz. Tive a graça de gerar um filho, sem nenhuma dificuldade. No momento planejado, ele nasceu perfeito e é o amor da minha vida. No entanto, ainda faltava algo. Eu precisava ter um carro novo. Daí eu seria completamente feliz. Só que o carro zero não veio com a garantia de felicidade. Então, a gente teve outros empregos, mais algumas mudanças, e a felicidade plena nunca chegava. E isso acontece, sabe por quê? Porque terceirizamos nossa felicidade, idolatramos pessoas, coisas. Nós vivemos em busca de validação, de aceitação. Hoje em dia, de visualizações, de likes em redes sociais. Nós somos vaidosos, queremos ser elogiados, vistos. Nos falta maior entendimento. Quando nós entendermos que Deus sempre nos vê, nos ama, apesar das nossas falhas, que nunca nos abandona. Quando nós entendermos que devemos ser bons para agradar a Deus e que Ele deve ser nosso maior ídolo, nossa busca terminará. Então, encontraremos a verdadeira felicidade. Gente, eu desejo um belo encontro com Deus para todos. Agradecemos pela sua audiência. Aproveitamos e convidamos a todos vocês a se inscreverem no canal do Lar Ismael no YouTube. Agradecemos ao Mestre Jesus, toda a equipe espiritual desse projeto que nos auxilia e a Deus nosso Pai que nos ampara. Obrigada pela companhia. Até nosso próximo podcast. Fique com Deus. Juntas somos elas na fé.